Olá, gente! Sejam todos e todas bem-vindos para que a gente possa bater mais um bate-papo super legal com o Dr. Everton. É, é um assunto que a gente, assim, por mais que ouça falar tanto, por mais que a gente ouça a defesa para todos os lados, a gente ainda tem muito o que conversar, a gente ainda tem muito o que debater, a gente tem muito ainda que levar informação para que as pessoas entendam e respeitem o outro. Certo, doutor? É isso aí. Se quiser dar um alô, fica à vontade, passo a palavra. Sim. Boa noite, pessoal. É, Bom, eu sou psiquiatra, né? Sou psiquiatra, era psiquiatra aí no município de Franco da Rocha e atualmente eu trabalho bastante com a população LGBT, principalmente com a população trans, aqui em São Paulo. E acho importante que a gente converse sobre isso por alguns motivos, né? O primeiro motivo é porque o Brasil, né, é o país que mais mata pessoas LGBT no mundo, né? A gente tem a homossexualidade é um crime em mais ou menos 70 países. E eu acho que seis ou sete deles é um crime passível de morte, né? Que uma das punições é a morte. E mesmo assim a gente consegue ser campeão, assim, de violência contra a população. Isso tem uma série de explicações, enfim, sociais e tudo mais. Só que eu acho que também grande parte disso vem da desinformação, tanto da desinformação da população quanto da desinformação dos profissionais que vão atender essas pessoas, receber essas pessoas. Então fica cada vez mais claro como são necessárias assim políticas públicas nesse sentido, capacitação dos profissionais que já trabalham na rede para receber a população LGBTQIA+, que tem uma série de particularidades em relação às necessidades de saúde, né, que são outras, que, enfim, tem uma série de particularidades que acho que a gente precisa falar sobre e precisa ensinar os profissionais a lidar com isso, né, porque não é uma coisa que a gente aprende na graduação. Hoje, quando eu vou falar sobre isso para a graduação, principalmente em medicina, é, é um grande avanço, porque eu nunca tive, nunca ninguém me ensinou o que que era gênero, o que que era orientação sexual, como é que, quais são os direitos dessa população em relação ao nome social. Acho que vai dar para a gente falar sobre tudo isso, assim, de uma forma bem simples, mas que a gente consiga entender a importância de se discutir isso cada vez mais, né? Assim, é absurdo que em 2020 a gente ainda seja o país que mais mata a população LGBT no mundo, né? Em 2019, o grupo gay da Bahia fez um estudo em que, durante o ano de 2019, uma pessoa LGBT foi morta a cada 26 horas. Então a gente tem que, por dia, a gente mata uma pessoa LGBT. E aí tem aquele discurso, né, de morre gay, mas também morre hétero, mas esse número, quando eu digo uma pessoa a cada 26 horas, eu estou dizendo uma pessoa que morreu em decorrência da sua condição, né, ou de orientação sexual, ou de identidade de gênero, então morreu por ser gay, lésbica, trans, e não por uma violência aleatória. Entendi. Então isso é muito sério, né? E isso é muito grave, assim. E se a gente quer construir uma sociedade em que todo mundo viva bem, todo mundo viva assim, com bem-estar, a gente precisa começar a respeitar. E o único jeito da gente começar a respeitar é a gente entender. Então eu acho que a gente podia começar assim, explicando os termos mesmo, né? Exatamente. O É que isso é. que eu ia te pedir. Na verdade, assim, já é nossa terceira live, né? A gente já tá ficando craque nisso, né? E eu gosto de, sempre quando a gente começa, de iniciar do básico mesmo. Primeiro, assim, se você puder explicar as siglas, depois, se você puder diferenciar também identidade de gênero, esse tipo de situação que a gente ouve o tempo todo,
mas a gente percebe que tem muita gente que ainda não tem nem ideia do que está falando, né? Então acho que Sim, seria legal a gente começar do básico. Pode ser? pode, claro. É, assim, ó, para a gente falar da sigla, para a gente explicar cada letra lá da sigla, a gente precisa primeiro definir conceitos, porque a sigla vai falar de conceitos diferentes. Então, o primeiro conceito que a gente tem que entender é o conceito de orientação sexual. Orientação sexual significa a minha tendência a me relacionar afetivamente ou sexualmente a outra pessoa. Então, assim, a minha orientação do desejo, né? Meu desejo sexual e afetivo, ele é orientado para alguém que é do mesmo gênero que eu. Então, eu sou homem, e eu me atraio sexualmente por homens. Então, como eu me atraio por alguém do mesmo gênero, eu sou homossexual. Isso é orientação sexual. Quando eu me atraio por alguém que é do gênero oposto ao meu, eu sou heterossexual. Quando eu me atraio pelos dois gêneros, eu sou bissexual. Então, orientação sexual é isso. É a direção do meu desejo sexual, do meu desejo afetivo, do meu desejo romântico. Isso é orientação sexual. E isso não tem nada a ver com gênero. Isso é uma coisa separada. Então, esse é o primeiro conceito de orientação sexual. Ah, é uma opção sexual? Aí fica essa pergunta, né? Você escolheu ser heterossexual? Não. Você, né, e essa é a sua orientação sexual. Você não escolheu isso em algum momento da vida. Você chega lá e fala assim: ah, não, eu acho que eu me atraio por mulher. Não, isso é uma coisa sentida, né? Autodeclarada e percebida por você. Então a gente não fala opção sexual. Às vezes as pessoas falam porque não sabem o termo, mas é porque opção dá a impressão de que é uma escolha, quando na verdade não Uhum, é, né? É só pensar no uhum. contrário. Então esse é o primeiro conceito de orientação sexual. Aí o segundo conceito tem a ver com gênero, e aí as pessoas já ficam de cabelo em pé porque acham que já vai ser muito difícil falar sobre gênero. É difícil falar sobre gênero porque muita gente falou sobre gênero, né? Então, várias áreas diferentes falaram sobre gênero de formas diferentes. Mas o que que é gênero? Na década de 50, um cientista, um sexólogo que chamava John Money, ele estudava pessoas intersexo, que hoje, na época, a gente chamava de hermafroditas, que eram pessoas que tinham duas genitálias. Você tá aí ainda, Thiago? Não tô Tô te vendo aqui, tô mais. aqui. Ah, então beleza. Estou aqui. Esse cara, esse John Money, ele começou a perceber que uma coisa era o sexo biológico, só que tinha uma outra coisa que ele chamou de gênero. Então ele foi a primeira pessoa que falou a palavra gênero. E aí o que que ele queria dizer quando ele falava gênero? Ele queria dizer que o gênero é uma coisa de duas faces, uma face interna e uma face externa. A face interna do gênero, que a gente chama de identidade de gênero, a gente está querendo dizer como eu me enxergo e me percebo no mundo em relação ao meu gênero. Então, por exemplo, se eu pergunto para você, professor Tiago, como é que você sabe que você é homem? Uhum. Como é que você sabe? Como? Eu não sei te dar essa resposta. Como eu sei que sou homem? Mas você sabe, Eu, pois é, eu sei você como chegar a sabe. essa resposta. Muito bem. Identidade de gênero é isso. Não Entendi. tem uma resposta. Se alguém me perguntar, ah, Everton, como é que você sabe que você é homem? Não sei te responder, mas eu Entendi. tenho essa sensação muito forte, subjetiva, que é minha, que está dentro de mim, e que é autodeclarada por mim. Uhum. Isso é identidade de gênero. É como eu me enxergo. E aí, essa é a parte interna. E aí, a parte externa é a expressão de gênero, que é como eu mostro o meu gênero para o mundo, através do meu nome, do meu corte de cabelo, da minha roupa, do meu jeito de falar, do meu jeito de me vestir, enfim, é como eu expresso esse gênero para a sociedade. Isso é identidade de gênero. E não é a mesma coisa, agora vai ficar só um pouco mais difícil, mas é bem pouco, que sexo biológico. Porque o sexo biológico
ele tem a ver com um conjunto de características que, que falam qual é o sexo. Então, a maioria das pessoas vai ter o sexo designado no nascimento quando o médico olha a genitália. Então, o médico Uhum. pega lá o bebê, olha, tem uma vagina, ele fala, é uma menina. Tem um Uhum. pênis, ele fala, é um menino. Então, o sexo designado no nascimento foi o médico quem designou olhando a genitália. Mas o sexo biológico, para a medicina, é um conjunto de características que tem a ver com a genitália, mas que tem a ver com cromossomo, então com DNA, tem a ver com hormônio. Por isso que a gente tem pessoas que antigamente se chamava de hermafroditas, mas que a gente chama hoje intersexo, que são pessoas que no nascimento podem ter, por exemplo, duas genitálias, ou tecidos de uma genitália e tecidos de outra. Uhum. Então, o sexo biológico para essas pessoas não vai conseguir ser definido no nascimento. Entendi. Quando eu tenho quando uma pessoa ela nasceu, aí o médico olhou lá e falou, é uma menina, porque ele viu uma vagina, ele olhou a genitália e falou, é uma menina. E essa criança cresce com uma identidade de gênero que não bate com o sexo que foi designado para ela lá no nascimento, ou seja, é uma criança que cresce dizendo eu sou um menino, eu não sou uma menina. E aí tem várias coisas que aí a gente não vai conseguir falar nessa live do ponto de Sim, vista sim. médico, que a gente faz e que a gente ajuda essas crianças que às vezes é só uma fase, às vezes é uma transição, às vezes isso persiste, mas enfim, quando a identidade de gênero, ou seja, quem eu sou, como eu me vejo, não bate com o sexo que foi designado para mim no meu nascimento, isso é chamado de transgênero. E quando bate, isso é chamado de cisgênero. Então, Uhum. Everton. Quando eu nasci, o médico olhou lá, falou: é um menino. Uhum. Ao longo da minha vida, eu cresci e eu me identifico como um homem. Então eu Uhum. sou uma pessoa cisgênero, porque a minha Ok. identidade de gênero bate com o meu sexo biológico. Uhum. Entendi. E eu sou uma pessoa que me sinto sexualmente e afetivamente atraída por pessoas do mesmo gênero que eu, por Uhum. homens. Então eu Uhum. sou homossexual. E Uhum. isso é importante para a gente começar a falar das letras, porque a Entendi. sigla inteira tem assim mais de 40 letras, né? Então a gente Uhum. coloca um mais para não falar todas as letras. Perfeito. Mas o que é a sigla? A sigla começa com. A sigla evoluiu bastante. Já foi Uhum. GLS, que já foi de gays, lésbicas e simpatizantes. Uhum. Depois foi de GLS, eu acho que foi para GLBT. E aí a Uhum. gente colocou o L na frente do G. Porque ainda hoje, dentro da comunidade LGBT, as lésbicas ainda são muito pouco vistas, percebidas dentro da comunidade por conta do machismo e tudo mais. Então a gente colocou Uhum. a letra antes para dar mais evidência. Então se a gente for Entendi. pegar LGBTQI, a gente está querendo dizer L, lésbicas, G, gays, B, bissexuais, Q, T, perdão, ET primeiro. transgêneros, que aí transgênero é isso que eu expliquei, a identidade de gênero, que é como eu me Uhum. vejo, não Uhum. bate com o meu sexo, que vem do inglês a palavra, que chama queer, que traduzindo seria estranho, Uhum. que era, na verdade, antigamente uma forma de xingamento contra Uhum. gays, mas que a gente adotou a palavra como uma espécie de orgulho para dizer Uhum. sobre pessoas que não se encaixam muito em nenhum dos gêneros. Então, LGBTQI dos intersexo, que são essas Uhum. pessoas que já foram ditas como hermafroditas, e Uhum. o mais, que é Que todas são as os outros. outras identidades de gênero possíveis. Entendi. Algumas pessoas vão falar LGBT ou LGBT+, ou LGBTQIA+, que aí o A é de assexual, que são pessoas que
não se relacionam sexualmente com outras, ou se relacionam sexualmente só em algumas Uhum. condições. Mas é mais ou menos isso. Então a sigla tem a ver tanto com orientação sexual, que é leis, gays, lésbicas e bissexuais, quanto em relação à identidade de gênero, que é transgênero, e o que de queer, que esse termo de estranho. A Kiki está perguntando aqui para falar sobre pansexual. Isso. Pansexual seriam bissexuais, é um termo bem mais antigo que pansexual, então a gente falava sobre bissexuais quando a gente queria dizer alguém que se sentia atraída tanto por homem quanto por mulher. A partir do momento que a gente entende que não existe só esse binarismo de gênero, que o gênero na verdade é um espectro e as pessoas não necessariamente vão se identificar com homem ou mulher, mas às vezes se identificar com algum gênero no meio disso tudo, ou vão se expressar de uma forma diferente da que elas se identificam. E criou-se o termo pansexual para dizer de alguém que se atrai por pessoas independente da identidade de gênero delas. Então, às vezes as pessoas falam, pansexual é quem se relaciona com tudo, com árvore, com... Não, pansexual é quem se relaciona com pessoas, independente da identidade de gênero delas. Então a Entendi. sigla é disso, assim, Uhum. tem todas essas coisas. Nem demorou muito para explicar, e ó, 15 minutos a gente conseguiu. Coisa pouca. Mas é um tema que a gente precisa falar sempre para ficar claro para as pessoas, porque principalmente identidade de gênero, às vezes não fica claro para as pessoas, e às vezes tem que, né, porque aí fica uma coisa assim, então eu posso de repente acordar e falar, eu sou uma mulher. Foi assim que aconteceu com você? Você de repente acordou e se percebeu homem? Não. Você Uhum. tem uma Uhum. sensação subjetiva que você nunca vai conseguir me provar que você é homem por algum argumento lógico. Assim, eu até Entendi. desafio alguém que está ouvindo aqui a responder essa pergunta. Como é que você sabe que você é homem ou mulher? Pode tentar responder. Se você tiver um argumento lógico, coerente e que, claro, tem algum embasamento científico, porque né, a gente está falando de ciência, você vai ser a primeira pessoa a responder isso e eu já fiz essa pergunta várias vezes para muita gente e ninguém respondeu. Então, assim, não é isso de eu acordei e agora eu sou mulher. Não, é como eu me sinto, é como eu me vejo, é como eu me percebo em relação ao mundo, é os interesses que eu tenho. Isso é identidade de gênero. E E quando é, essa identidade não bate com o sexo, a gente diz que essa pessoa é transgênero. é bem interessante porque quando você perguntou, eu fiquei buscando aqui, ué, como que eu respondo isso, né? Qual é o meu embasamento? Realmente deu um nó na hora, eu falei, não sei responder essa sua pergunta. Foi como eu me senti de fato. Eu não tentei buscar aqui, falei, mas eu não tenho essa resposta, na verdade. Não consigo chegar Exatamente. nisso, né? E algumas pessoas falam que é o sexo biológico. Eu sei Uhum, que eu sou homem porque eu tenho um pênis. Só que, por uhum, exemplo, existem várias síndromes que a gente chama de intersexo hoje. Por exemplo, tem uma síndrome que chama síndrome de Morris, que é uma. Geralmente vai descobrir que essa pessoa tem uma síndrome quando a mulher tenta engravidar e não consegue. Porque aí vai se descobrir que cromossomicamente não é uma mulher. Não tem ovário, não tem útero, não tem nada do sistema reprodutor interno. Então não é uma mulher, entendi. mas toda a parte externa é feminina. Então foi criada como uma mulher. Então o sexo biológico não define a identidade de gênero. É uma coisa autodeclarada. Eu declaro e é uma sensação subjetiva, muito própria, particular, de que do gênero que eu pertenço. E aquilo que a gente estava falando aquela vez, né? Assim, se as pessoas pudessem escolher realmente, se fosse uma opção a identidade de gênero, você acha que elas escolheriam ser trans? Hoje a expectativa de vida de uma mulher trans ou de uma travesti no Brasil é de 37 anos. Uhum, Eu, é, a evasão escolar no Brasil de pessoas trans é de mais ou menos 80%. Então, assim, será que se essas pessoas
pudessem escolher, se isso fosse uma escolha, será que elas escolheriam morrer com 37 anos ou ter que evadir da escola? 8 em cada 10 pessoas têm que ter que evadir a escola por conta da identidade de gênero. Então, não é uma opção, né? E isso, às vezes, não fica claro para as pessoas. Fica meio nebuloso, né? Então, é importante a gente salientar esse tipo de coisa. E salientar os dados da violência, porque enquanto a gente não educa as pessoas para que todo mundo entenda, para que o sistema de saúde consiga receber essa população, a gente precisa de políticas públicas que assim, eduquem a população de que precisa existir o respeito à diversidade. Então, assim, eu estava conversando com a Bárbara esses dias e ela estava falando, nossa, não tem uma lei específica contra a homofobia, contra a transfobia? Não. A gente teve um avanço no Congresso, no STF, na verdade, que criminaliza a homofobia hoje, mas pelo crime de racismo. Mas não existe uma lei específica da homofobia. Em alguns municípios, em alguns estados existem, no estado da Paraíba, agora não sei se é só em João Pessoa, ou se é no estado da Paraíba mesmo, mas nada a nível federal. Então, assim, essas políticas públicas são necessárias para que a gente consiga, né, mesmo que você não concorde, para que você respeite, senão você vai pagar uma multa, senão você vai preso, né? E é bem gostoso que assim, né, a gente estava até comentando esses dias, né? O quanto é absurdo a gente precisar chegar agora em 2020 e ter que conscientizar, como a gente falou agora no começo da live também, que você precisa respeitar o outro, né? Que você precisa se colocar no lugar do outro. E você comentou, você é novo ainda, você não fez a sua faculdade há 60, 70 anos atrás, você passou pela faculdade agora. E na sua faculdade, na sua graduação, você não teve, né, esse preparo, não Nada. teve, pelo que você comentou, para fazer esse atendimento. Então, de fato, a sociedade ainda não sabe lidar, né, como você falou, os profissionais, de uma maneira geral, ainda estão também aprendendo, né, lidar com tudo isso. Então, a gente precisa trazer essa discussão à tona, para que a gente consiga se organizar para um futuro. Antes de te devolver a palavra, quem tiver pergunta, a gente pode mandar para a gente. Para quem estiver assistindo lá no perfil, a gente não consegue ver aqui. A gente está na página. Então, se tiver alguma pergunta, entra aqui na página, manda para a gente que a gente coloca aqui na tela. Já dá para o doutor acompanhando aqui para conseguir fazer para fazer a fala. Então, Não está na a página gente do Facebook? então a gente está na página do Face, mas é que de algumas pessoas, assim, como tem página e tem perfil, tem uma sala aberta no perfil também. As pessoas estão assistindo lá também. Só que a pergunta Entendi. que chega para a gente é só quem está na página, né? Então precisa entrar aqui na página para a gente ver a pergunta, né? Lá dá para assistir, está acompanhando tudo, mas a gente não consegue ver que pergunta está chegando. Então, na verdade, assim, você até comentou agora há pouco de que nós precisamos ainda fazer ou discutir política pública para que a gente consiga superar. E a gente estava, né, na outra conversa, outro dia, que e a município, por exemplo, o município ele fica um tanto quanto limitado no que ele pode fazer em relação a leis punitivas, né, para quem fere. Mas a gente consegue fazer política pública, por exemplo, para fazer o atendimento, para oferecer uma estrutura e automaticamente para ajudar. É isso. Sim. Sim, porque assim, o Conselho Federal de Medicina, junto com o SUS, então a gente tem uma portaria de um processo transexualizador há algum tempo já. Essa portaria foi ampliada, eu acho que em 2018, eu não tenho É, certeza, mas já tem muitos anos que existe essa portaria. É, Só que isso não é disseminado dentro do sistema de saúde. Então, por exemplo, hoje, a população trans, e aí eu vou falar mais da população trans porque é a população que mais sofre, talvez, dentro do sistema de saúde. Porque existem é, intervenções médicas para serem feitas, porque aí
a gente está falando então de alguém que a identidade de gênero não bate com o sexo que foi designado no nascimento. Depois da puberdade, essa pessoa começa a desenvolver características típicas do sexo biológico, mas que não são características típicas do gênero que ela se identifica. Uhum. Então, a mulher trans, por exemplo, vai começar a ter, ou seja, a mulher trans é alguém que nasceu biologicamente homem, mas se identifica como mulher. E Certo. aí vai ter pelo, vai ter barba, vai ter a distribuição de gordura de um jeito diferente, não vai ter mama. Então, características trazem muito prejuízo mental para essas pessoas. Então, isso traz muito sofrimento mental. E Uhum. aí a gente tem uma série de intervenções que podem ser feitas, então, de hormonioterapia, de cirurgia, que tem uma série de critérios bem definidos pelo sistema de saúde. Só que quando essa pessoa vai procurar, o sistema de saúde não está pronto para receber. E todas as UBSs, todas as unidades básicas de saúde estão aptas a receber a população trans. Só que a gente tem aí umas 15 UBSs aqui na cidade em que isso realmente acontece. Então, a Uhum. pessoa chega, aí ela tem um médico que vai conseguir fazer hormonização, ela tem psiquiatra, ela tem acompanhamento psicoterapêutico, todo com pessoas, tudo isso com profissionais treinados. Então, a Prefeitura de São Paulo lançou uma cartilha que está incrível, está muito boa, sobre normas de atenção, como, Certo. quais são os conceitos, qual o nome de cada coisa, como é que a gente lida com isso, inclusive do ponto de Uhum. vista de direitos, que hoje é um direito da pessoa que dentro do sistema de saúde ela tenha o nome social dela anotado em Perfeito. todos os tipos de registro, que não é o nome de registro, não é o nome que está no RG. Ela pode mudar o nome do RG. Mas mesmo sem mudar o nome do RG, quando ela chega no sistema de saúde, no SUS, no caso, ela tem o direito de que o nome social dela esteja escrito em todos os documentos dessa pessoa dentro Da do pessoa. SUS. Uhum. Certo. E isso, às vezes, é uma coisa que os funcionários da unidade não sabem. Então, qual que é a grande Uhum. barreira? A grande barreira é que a pessoa chega no sistema de saúde e ninguém sabe o que fazer com ela. Ninguém sabe quais são Entendi. os direitos dessa pessoa, ninguém sabe qual é o fluxo que essa pessoa vai seguir, por exemplo, se ela quiser fazer hormonização. Ninguém sabe quais os critérios para fazer hormonização. Ninguém sabe nem como lidar com o paciente. E geralmente esses pacientes são vítimas de violência dentro do sistema, de chacota. Tem dados muito impressionantes assim de que, por exemplo, a, uma das entidades de ginecologia do país, do Brasil, teve que lançar uma nota porque vários ginecologistas estavam desencorajando mulheres lésbicas a fazer o exame preventivo porque elas não tinham penetração durante a atividade sexual. Isso não faz o menor Uhum. sentido biológico, Uhum. científico. Você não tem menos câncer de colo de útero porque você não é penetrada por um pênis. Só que o Entendi. ginecologista desencorajava essas mulheres a fazerem o exame preventivo. Por quê? Por uma ignorância, né? Então, essa Uhum. pessoa, esse ginecologista, não está preparado para trabalhar nessa unidade. E o que a gente precisa é, assim, capacitar essas pessoas para realmente atender a população LGBT de uma forma não violenta, né? De uma forma receptiva. Até porque saiu um estudo, o ano passado, um estudo dos Estados Unidos, que mostrou que o respeito social, ou seja, chamar você pelo nome que você tem e não pelo seu nome de registro, que está no RG, diminuiu em mais de 50% comportamento suicida dos adolescentes. Então, uma coisa tão besta, que parece besta, né? Que é mudar o nome da pessoa no prontuário,
Ou igual a gente falou, que desde 2017, eu acho, que para o Conselho Nacional de Educação, então, no Brasil, é direito do estudante ter o nome social respeitado na chamada e em todos os documentos escolares. Uma coisa que parece besta, diminui o sofrimento mental a níveis absurdos dessas pessoas. Então, assim, às vezes são pequenas coisas que a gente pode fazer como educador, como profissional da saúde, que vai ajudar tanto essas pessoas a terem uma existência menos sofrida, já é muito sofrido por uma série de coisas, né? A gente tem, eu tô coçando aqui que foi picado por um pernilongo. A gente tem um conceito que a gente chama de estresse de minoria, que é quando você faz parte de uma minoria, qualquer que seja essa minoria, e aí eu não estou falando de uma minoria numérica, estou falando de uma minoria social, alguém que tem menos direitos do que outras pessoas. Então, a gente está falando de racismo, de homofobia, de transfobia. Quando você faz parte de uma minoria, você pode sofrer uma coisa que a gente chama de estresse de minoria, que você começa a viver preconceitos que são preconceitos vividos mesmo, preconceitos percebidos, aqueles que você viveu, preconceitos antecipados, ou seja, você já sabe que naquela rodinha você vai sofrer algum tipo de preconceito, ou se você entrar naquele lugar você vai sofrer algum tipo de preconceito, e você também tem um preconceito internalizado, que é essa coisa da homofobia internalizada, né? Então, assim, eu cresci na minha infância, na minha adolescência, vendo gay na televisão, ou de uma forma muito pejorativa, ou como chacota. Então, eu não cresci tendo uma identidade de que ser gay era uma coisa normal, ok, de que eu ia ser bem sucedido, que eu poderia ser bem sucedido se eu fosse gay. Não. O que a sociedade me mostrou desde que eu era pequeno é que ser gay era uma coisa ruim, ser afeminado é uma coisa ruim. E aí, o que acontece? Você cresce com essa identidade quebrada. Você cresce achando que o que você é um problema. Isso, E isso para um adolescente que está passando por uma fase dificílima, que é de desenvolver essa identidade de uma forma assim forte, é terrível, porque você constantemente está dizendo para ele que a existência dele é um erro, é uma aberração. E isso é o que justifica toda essa violência, né? Quando a gente vê o caso de um menino, acho que tem 3 anos, que pegaram como é o nome daquilo? Aquela mangueira de posto de gasolina, de calibrar pneu, e enfiaram, né, introduziram a mangueira dentro do ânus de um rapaz de 16 anos, perfuraram o intestino dele e ele morreu. Por que que isso acontece? Isso acontece porque aqueles adolescentes que fizeram isso, eles têm uma raiva daquele menino que não é deles, que é social, que foi ensinado pelos pais, que foi ensinado pela escola, que foi ensinado pela TV, que foi ensinado pela mídia. Toda a sociedade ensinou esses meninos de que é errado ser gay, de que é sim, feio sim. ser gay, e de que se você é gay, e se você é afeminado, ou se você é trans, se você é bissexual, você está desviando de um caminho. E aí isso precisa ser punido de alguma forma. Isso acaba sendo punido com a violência. Eu, E o discurso, né? eu até ia te perguntar se você conseguia ver a relação de onde isso vinha, se era de uma sociedade machista ou uma sociedade conservadora, mas ao mesmo tempo você acabou de responder, e é uma sociedade violenta também, é uma sociedade que, de novo, né, não respeita o lugar do outro, uma sociedade que não sabe que assim é o teu espaço, né, é uma coisa muito sem sentido você ver esse tipo de comportamento. Eu vou aproveitar e já Mas colocar acho uns que a comentários origem. aqui, eu posso?
Ou não? Daí eu já te Pode, mas devolvo? só Pode respondendo a falar. sua pergunta, sim, a origem tanto da homofobia quanto da transfobia é o machismo, no fim das contas. Porque, assim, o gay que morre, que é violentado, geralmente é o gay afeminado. É o gay Uhum. que de certa forma, assim, renega todo esse poder da masculinidade, né, dessa coisa do masculino e acaba sendo rechaçado, acaba sendo violentado. Então, no fim das contas, tem a ver com machismo, assim, com certeza. Tanto que às vezes era uma coisa que a gente ouvia que era assim, ah, mas que coisa, né? Você nem parece gay. E aí você fala, então, mas isso aqui isso é bom, é ruim? O que é parecer É gay? verdade. Qual é o problema de parecer gay? Por que traços femininos incomodam tanto as pessoas, né? Por que um homem que tem um jeito que parece mais com o feminino, porque a gente fica dividindo as coisas em feminino, masculino e tudo Uhum, mais, uhum, é errado. Que isso incomoda você, né? A certo. gente tem que começar a parar para pensar. E, de novo, a Bárbara citou um documentário que eu vou citar pela segunda vez de novo na live, que chama The Mask You Live In, que é a máscara que você vive, que vai falar sobre Uhum, como a gente ensina os homens, os meninos, né, as crianças, desde cedo, que elas precisam seguir um padrão de masculinidade que traz muito sofrimento para elas e que vai gerar violência. Vai gerar violência, porque a partir do momento em que você ensina aquela criança de que ela precisa se apegar na masculinidade, de que tudo que ela tem é a masculinidade, quando ela vê uma outra criança que quebra com aquele padrão, ela é violenta com a outra criança. E aí a gente cresce desse jeito. A gente cresce entendi. achando que o feminino tem que ser chacota, que o feminino tem que ser inferior, né? Que tudo bem você ser gay, mas aí você vai ser um gay afetado? Você vai ser afeminado? Não, você tem que ser gay, mas tem que ficar no seu lugar. Então é esse discurso Entendi. que é fruto de um discurso machista que gera toda a violência. Eu não sei o que você acha. Eu estou cortando a fila das pessoas. Eu vou fazer e depois eu vou ler aqui. Nós temos mudanças. Os jovens de hoje em dia, eles crescem com. Eu penso, pelo menos eu vejo na escola, com um comportamento. Eu estou falando do pessoal que está começando a adolescência agora, com um comportamento diferente. Eles já estão mudando um pouquinho esse olhar. Eu não sei nem se tem essa resposta já, mas você acredita que para essa nova geração a gente tenha menos violência, que a gente tenha não esse olhar mais de discriminação, de falar, poxa, você é diferente, poxa, porque você acredita que tenha isso dessa próxima geração ou não? Isso deve continuar, essa questão da violência, essa perseguição absurda que a gente vê o tempo todo. Não sei se consegue ter essa resposta, é muito novo ainda também, né? Não, eu acho que já dá para ver muita mudança. Eu atendo muito adolescente, Uhum, e, e é bem chocante ver a mudança dentro da escola. Para mim foi chocante, porque a escola é bem mais inclusiva e é uma geração que é mais inclusiva. Mas eu também acho uhum, que é uma geração que tem uma representatividade maior legal. LGBT. Então, se a gente for ver, na minha época, quando eu era criança, qual é o que tem de sei lá, de referência para gay ou para trans ou para travesti? É a Vera Verão, que é motivo de chacota, era aquele cara do Entendi. pisca-faca. Nunca é uma pessoa bem-sucedida, nunca é uma Tá. pessoa que faz sucesso. Hoje em dia, esses adolescentes, quando eles estão crescendo e se espelhando, porque, pensa, professor, quando você vai quando você vai criar a sua identidade, você cria a sua identidade baseado muito no que você vê. Então, por exemplo, hoje não tem mulher na política. Por que não tem mulher na política? Ou tem pouco? A gente tem 51% da população é mulher
e treze por Uhum. cento das pessoas na política são mulheres. Por quê? Porque a mulher não vê mulheres na política. Então ela não Uhum. acha que aquele é o lugar dela. Hoje a gente tem desenhos sobre drags, a gente tem uma drag que dá aula de filosofia e sociologia no YouTube, a gente tem a Pablo Vittar, que foi capa da Vogue. Então, assim, tudo isso faz com que você cresça não achando que o que você é errado. Na verdade, o que Certo. você é legal, o que você é Uhum. bacana, é Uhum. bem sucedido, é legal, aquele espaço também é meu. Uhum. Tem, Uhum. agora, a gente tem gay na política, a gente tem uma pastora trans, a gente tem, sabe, essas pessoas ocupando esses espaços mostram para essa geração de que isso é possível. Quando Entendi. na faculdade, eu lembro, eu estava no terceiro ano, mais ou menos, quando eu acho super feio falar me assumir, mas assim, quando eu abri para o mundo minha orientação sexual. E eu lembro de ter Certo. visto um vídeo do Malafaia falando sobre um projeto de lei que ele ia ser contra em relação à homofobia, e ele dizia assim: imagina que era um projeto de lei que você poderia demitir funcionários por conta da orientação sexual deles. Era isso que ele queria provar. Certo. E o que é um absurdo. E aí ele falava assim: você imagina você chegar na sua casa e aí o motorista do seu filho tá de salto alto. O motorista do seu filho dá em cima do seu filho. E aí eu ficava pensando, será que é isso que as pessoas vão pensar de mim? Será que eu vou ser Uhum. médico e as pessoas vão pensar, olha lá, o viado que vai vir de salto ou que vai dar em cima do meu filho? Será que é isso que as pessoas vão pensar de mim? Uhum. Então, fica na sua cabeça, como é que, como é que eu vou fazer para desenvolver esse orgulho? É através da Certo. representatividade. Foi conhecendo Uhum. pessoas muito bem-sucedidas que tinham orientação sexual igual à minha, que eu comecei a entender que não, eu tenho orgulho de quem eu sou. E a minha orientação Uhum. sexual me define de várias maneiras, mas ela não me diminui. E hoje o que eu Perfeito. acho muito legal do ambulatório que a gente faz, que é esse ambulatório com a população trans, é que lá a diversidade ela está exposta em todos os lugares. Então, Uhum. o negócio de crachá, ele é com as bandeiras do orgulho gay, todo mundo Certo. usa esse tipo de crachá. Todos os lugares no ambulatório são inclusivos nesse sentido, porque a ideia é que as pessoas vejam que quando esses adolescentes cheguem lá, que eles vejam assim, você pode ter orgulho de quem você é, porque todo Uhum. mundo que está aqui tem orgulho de quem é. E quando a gente não desenvolve isso no adolescente, a gente cria uma geração insegura ou uma geração que se esconde. Então, Entendi. acho que para a minha geração foi muito mais difícil, porque não tinha essa representatividade. Não tinha Uhum. a Pablo Vittar sendo capa da Vogue e cantando e fazendo sucesso no mundo inteiro. Isso não existia. Toda a parte identitária era sempre depreciativa, como uma forma de chacota. Então, com Certo. certeza, essa geração está vindo de uma forma muito, muito mais aberta e muito mais respeitosa em relação à diversidade. Acho que essa palavra que você usou, respeitosa, que é o que eu sempre tento passar e fazer com que as pessoas entendam, né? Meu Deus, é simples você ter respeito pelo outro, né? Deixa eu ler o que está aqui, senão a gente vai levar bronca depois. Vou colocar, a Samantha colocou aqui, em um momento que você estava falando dos funcionários de atendimento, né, que é fundamental criar um processo de formação contínua para os servidores e profissionais do SUS. Aí ela faz uma pergunta lá, Everton, você acha que é possível criar uma linha de cuidado para a população LGBTQI? Acredito que você tenha contemplado essa já agora há pouco, né? Que é justamente fazer esse cuidado, mas se quiser Sim, complementar também essa, fica à vontade. o SUS tem uma plataforma de educação continuada. Não vou lembrar agora.
mas escreve SUS, Educação Continuada, e aí o SUS tem uma plataforma que dá, sempre de tempos em tempos, eles oferecem vários cursos, não só em relação à temática LGBT, mas em relação a uma série de temáticas dentro do sistema de saúde. Então, por conta, você consegue, assim, se capacitar para isso, né? Aqui no IPQ a gente oferece um curso semestral, uma vez por ano também, mas é um curso pago. Esse curso, essa educação continuada no SUS, ela é gratuita. E assim, o que falta, o que precisa para que seja criado um protocolo de atendimento à população LGBT ou à população trans? Nada. Falta alguém fazer isso. Porque já tem todas Entendi. as diretrizes, porque o Conselho Federal de Medicina já colocou as Dá para ser diretrizes, porque o feito, então, SUS tem né? protocolo transsensibilizador há mais de 10 anos. Então, o que falta é que existam pessoas interessadas em fazer isso e em capacitar pessoas para fazer esse atendimento, porque protocolo já tem, cartilha já tem, tudo está dentro da lei. Entende? Já está tudo pronto. O que precisa é Colocar que em exista prática. uma mobilização, é, como o município de Vontade, São né? Paulo fez. Entendi. É vontade de fazer acontecer, na verdade, né? O seu Antônio, E de ele ver a comentou o importância seguinte. disso. Boa, eu acho que a partir do momento que você vê a importância, você consegue dar atenção, né? A partir do momento que você entende, você consegue ter esse olhar, na verdade, né? Quando a gente fala de educação, que a educação no Brasil ela precisa ser melhorada, que ela precisa ter um outro olhar, é porque a gente sabe da importância dela e sabe que tem sido falha nos últimos anos. Então, é a mesma coisa. A partir do momento que você vê essa importância, você vai atender. O seu Antônio ele comenta lá da questão da família, de acompanhamento, de uma estrutura para a família que muitas vezes é a primeira que rejeita, né? Que é a primeira que vem com aquela ideia de uma exclusão familiar. Então, teria que ter uma rede de apoio, segundo o que o seu Antônio está falando, para que todos os envolvidos saibam lidar com isso. É Sim. isso? Hoje, o que a Ó, gente faz pode aqui falar. nesse serviço? A gente entende que grande parte do sofrimento que aquela pessoa vive por ser trans não é um sofrimento que é gerado pela condição dessa pessoa. É um sofrimento que é gerado socialmente. Então, o que a gente sempre faz é chamar todos os, todas as pessoas que estão envolvidas no processo de crescimento daquele Uhum. adolescente. Então, a gente convoca a família. Geralmente, a gente convoca a família principal, assim, ou pessoas da família que às vezes estão dando algum tipo de problema. A gente chama para Uhum. conversar ou para fazer algum tipo de entrevista com a família, terapia com a família, e a gente geralmente faz uma reunião de escolas. Então a gente junta várias escolas do município que tem dúvidas, porque às vezes é assim, tá tendo problema na escola, mas quando a gente chama a escola, a gente percebe que assim, o educador ele está desesperado, porque ele não sabe o que fazer. Ele não sabe como Uhum. lidar com aquilo. Ele não sabe o que é, ele não sabe o que fazer em relação ao banheiro, ele não sabe o que fazer em relação aos outros pais, ele não sabe nada. Então, o que a gente Uhum. sempre faz é o seguinte, é chamar as pessoas e mostrar para as pessoas de que assim, tá todo mundo do mesmo lado. A gente quer melhorar a vida do adolescente. E a gente entende que isso é uma novidade para todo mundo. Então a gente nunca tem uma postura assim de, de sei lá, ser cruel ou culpabilizar muito o familiar, a escola. Na verdade, a gente sempre tem uma postura acolhedora. Sempre os familiares Uhum. chegam, eu sempre falo, tudo bem não saber, tá tudo bem ficar chateado, tá tudo bem não acertar em relação ao pronome, não acertar o nome, tá tudo bem. Eu Sim, entendo sim. que isso é difícil, mas eu preciso que você também me ajude a te ajudar a passar por esse processo. Então, assim, é de Uhum. uma forma acolhedora, mas eu concordo com ele, não tem como fazer sozinho. Você precisa necessariamente, principalmente
da família e da escola. Que a escola também é uma coisa importante de estar envolvida. Perfeito. Olha lá, a Samantha colocou, né, que realmente é difícil formar um ser humano forte e seguro com tanto preconceito e violência. E a Kiki fala, Everton, você trouxe hoje um tema que estamos discutindo com a equipe de saúde mental. E a nossa intenção é de criarmos uma linha de cuidado humanizado. O seu Antônio coloca lá, sabe para o Tiago, você sabe que eu tenho um filho trans. Roberto Berto. E olha, o Everton está de fato falando com muita propriedade e conhecimento do assunto. Parabéns. Do seu Antônio aqui embaixo. Sabe, Obrigado, ponto. Antônio. E obrigado, Kiki. Que bom que vocês estão fazendo isso, é importante. Aquele ponto que a gente conversou, né, outro dia. Não adianta só a gente olhar, né? Não adianta só a gente se preocupar, a gente precisa colocar em prática, né? A gente precisa se mexer, a gente precisa fazer, porque a gente sempre ouve, mas tem esse olhar, mas tem essa preocupação, mas não parece que as coisas não acontecem efetivamente para que isso mude, né? Para que a gente tenha uma situação de menos, vamos pensar assim, de menos sofrimento, porque eu vejo que é um sofrimento muito grande. Você lida com toda essa questão do preconceito, a questão da violência, as ameaças de morte, as piadas absurdas, as piadas machistas que ainda estão aí escondidinha. Ontem eu estava participando de um evento que a pessoa que estava liderando falou, fala um homem e depois fala uma mulher. E aí vem um infeliz e faz a brincadeira. Aquela assim, aí me encaixa em qual? É o tipo de coisa que a gente ainda vê que é um comportamento que a gente ainda herdou, né, que ainda vem passando e que precisa acabar, né, que precisa parar de uma vez por todas. Sim. Bom, perdão, achei que você ia comentar aqui do seu Antônio, que a Laura te cortei. Falhou. Te devolvo a palavra, fica à vontade. Assim, sobre o que o seu Antônio comentou, fico feliz que você tenha da fala. Realmente é uma coisa que eu trabalho com, gosto de falar do assunto e tenho essa propriedade da prática, né? Como, enfim, fiquei um tempo no Canadá só estudando isso, depois voltei, trabalho com isso toda semana. Então é bom ter a prática disso, porque aí você consegue falar de um outro lugar, né? E assim, todas as vezes que eu vou falar sobre esse assunto, eu fico feliz porque eu penso, eu vou ensinar alguma coisa para alguém e essa pessoa, uma pessoa a mais que aprenda, para mim já valeu o meu dia. Então, quando eu vou fazer Uhum. isso em faculdade, quando eu vou fazer isso em escola, eu fico feliz de pensar, é assim que a gente vai construir um lugar melhor para viver. É ensinando as pessoas e não partindo do pressuposto de que aquelas pessoas são ignorantes e não vão aprender nunca, esse país vai ser sempre uma merda. Não, eu ainda acho que se a gente educar as pessoas, a gente vai conseguir fazer com que essas pessoas entendam que é muito melhor viver em harmonia do que viver em violência, né? Porque essa violência, quando uma pessoa é esfaqueada, por ser gay, a gente gera uma violência que atinge todo mundo, né? Você não está atingindo uma pessoa, você está atingindo uma comunidade inteira. Então, eu agradeço pela sua confiança e que bom que vocês gostaram do assunto, enfim, que bom que virou importância. É importante falar disso. Bom, eu tenho duas perguntas. A gente tem 5 minutos e meio para fechar para poder subir no Instagram, no 59 lá. Tá? Uma delas, você praticamente respondeu já quando a gente fala de política pública, né? O que nós, enquanto município, podemos fazer de política pública para ter um cuidado maior? E praticamente você falou isso durante a live, que a gente pode sim se mexer, a gente pode sim ter o atendimento do SUS
né, mais humanizado, aqui que complementou ali a Samantha também, de que já tem esse olhar, então que já tem esse projeto, então a gente acompanhar para que isso seja colocado em prática, né? Tem coisa que vem lá de cima, né? Tem coisa que vem para uma mudança na lei, não depende daqui, né? Depende de uma discussão mais ampla. E o último ponto que eu gostaria que você comentasse era esse que você estava falando agora. Qual é o conselho, qual é a orientação que você poderia deixar para as famílias, para as pessoas que estão enfrentando essa luta nesse momento? Como começar a resolver, aonde buscar esse auxílio, essa ajuda, e eu vou só dar o recado daqui que Everton vem fazendo uma conversa conosco. Você será bem-vindo. Passa a palavra, Everton. Primeiro da primeira pergunta, então, tem o processo transexualizador do SUS, que já tem muitos anos, então qualquer município que queira aderir, já está tudo bem pronto. E quanto ao conselho, é assim, ó, todas as vezes que eu recebo uma família, eu sempre falo para a família, eu não esperava que eu receba uma família, por exemplo, que tem um filho adolescente trans. Eu sempre falo para a família assim, eu não esperava que você chegasse aqui super feliz, ou sem nenhum tipo de dúvida, radiante. Não estava esperando isso. Porque existe um luto. Você tem expectativas em relação ao seu filho, sua filha, e aquelas expectativas que são suas, não são do seu filho ou da sua filha, foram quebradas. Então, assim, algum processo de luto vai existir, alguma tristeza vai existir. Então, não dá para passar por isso sem ter nenhum tipo de tristeza. Vai existir alguma tristeza. Agora a questão é assim: é difícil? É difícil. Só que se você quer que o seu filho ou sua filha seja feliz, você vai passar por essa, assim, mesmo sendo difícil. Você vai procurar ajuda, você vai tentar mudar, você vai tentar procurar uma organização de pais. A gente tem hoje um grupo que chama Mães pela Diversidade, que é um grupo incrível do Brasil inteiro, onde tem uma troca de experiências muito grande entre várias famílias que já passaram por isso e que podem te ajudar, podem te aconselhar. Mas, assim, precisa ter uma disposição sua, da família, Uhum, de não uhum. querer mudar aquele adolescente, aquela pessoa, de querer ajudar. E para isso, de querer entender. Então, assim, ninguém está esperando que você saia radiante e feliz. Nossa, eu tenho. Meu filho é trans. Mas a gente precisa primeiro entender que não é uma doença, que é uma condição. E segundo, que é muito diferente do que você está acostumado. Então, procure formas de se desacostumar e de entender o novo, que é novo para você, né? E é assim que a gente vai construir as coisas na vida, procurando se adaptar ao novo. O grupo Mães pela Diversidade, eu acho que vale super a pena também procurar. Tem uma pergunta da Helena, não sei se dá tempo de você responder, se você sabe essa, se dá tempo, você está vendo aí, né? Qual que é? Ó, o documento sobre política nacional de saúde integral de lésbicas, gays, tal, 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 é de 2013 ou existe algo mais atual? Então, eu acho que é de 2013, mas foi ampliado em 2018, será? E tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina de 2019, mas que não teve uma Entendi, alteração do processo transexualizador. Eu acho que é de entendi. 2013 mesmo, a última alteração, mas Perfeito. eu não tenho certeza. Deixa eu agradecer você correndo aqui, que vai dar o sinal para acabar a aula. Muito obrigado mais uma vez pela sua disposição, obrigado pelo carinho, obrigado por topar, por todas as vezes ajudar a gente a levar um pouco de informação, levar coisa boa para as pessoas que estão ouvindo ali do outro lado. Para quem assistiu a gente, compartilha, manda para frente, para que outros mais possam saber disso. Vai lá, você tem 20 segundos. Ah, imagina, eu fico super feliz de falar disso e de poder levar essa informação para as pessoas, que acho que é super importante. E é isso, obrigado pelo convite.
Valeu. Abraço, gente.